Você já olhou pra uma estrutura do Minecraft e se perguntou: por que, Mojang, por que você não arruma esse negocinho aqui? Mas por todo mundo do Mine você consegue encontrar as estruturas. Assim como a Adivinha só quem é a nova milionária da família? Com toda certeza não é você. Você tá muito enganado, bobinho. O advogado do... Você já olhou pra uma estrutura do Minecraft e se perguntou: por que, Mojang, por que você não arruma esse negocinho aqui? Mas por todo mundo do Mine você consegue encontrar as estruturas. E como a Mojang nunca criou essas vilas que eu criei aqui na Creative Squad, ela também não cria estruturas que os players pedem faz muito tempo. Então essa é a minha missão: criar estruturas que a Mojang nunca criou e tentar fazer um pouquinho melhor. E no final meu amigo vai dar nota pra todas as estruturas que eu fiz nesse vídeo. E pra decidir qual bioma eu vou construir, eu criei essa roleta de biomas. Então cada estrutura vai ter um tema de um bioma diferente. Por exemplo, bioma de deserto. Ok, eu até sei que tem alguns biomas que não tem estrutura, e eu tô aqui construindo no bioma mais mimado pela Mojang, já que no deserto a gente tem as vilas, os templos e o poço. Mas mesmo assim eu quero construir uma estrutura que é muito pedida por toda a comunidade aqui no deserto. A primeira estrutura é um oásis, e eu escolhi criar meu oásis nessa parte aqui. Isso porque a definição de um oásis é tipo um canto onde tem água e vegetação, no meio do deserto. Acontece que a gente tá no Minecraft, né? Então a qualquer lado tem rio e vegetação. Então eu tô escolhendo um canto onde não dá pra ver que tem essas coisas. Mano, parece que tem água em todo lugar no meio do deserto. Na verdade, essa parte aqui é perfeita. Ao invés de criar do zero um oásis, eu vou reformar esse lago. Fora que eu economizo muito tempo fazendo esse lago, né? As minhas estruturas têm que ter três coisas principais. A primeira é uma função, a segunda é ter um item especial, e o terceiro é um mob novo. Como é que eu vou criar um mob novo aqui no Minecraft? Eu não tenho ideia. Mas tá, o deserto do Minecraft não tinha que ter essas águas, mas já que tem, a gente vai se aproveitar disso e reformar essa parte toda aqui. E pra isso aqui parecer um deserto de verdade, eu tenho que tampar todas as fontes de água próximas, começando por essa daqui. Agora que não tem mais água, isso aqui realmente tá parecendo um deserto super seco, onde a única fonte de água é o meu oásis. Mas assim, um oásis é um lugar bem isolado, e um lugar isolado não existe vilas, então esse lugar não vai mais poder existir. Em torno de toda a parte de água do oásis sempre tem terra, grama e vegetação. Então eu vou ter que espalhar terra por todo esse lugar. E o lado bom é que vai ser fácil de espalhar grama porque tem grama aqui perto já. E para colocar mais ambientação no nosso oásis, eu vou precisar pegar algumas folhas e troncos de árvores. E toda a vegetação aqui da selva é muito boa. As folhas têm uma textura legal e o tronco das árvores já parece o tronco de uma palmeira, que é o que eu tô querendo fazer por todo lugar. E num deserto muito quente você consegue encontrar a estrutura oásis. O que eu pensei foi mais ou menos isso. É uma estrutura onde vai ter muita madeira e recursos. Tem vários tipos de plantas diferentes para você farmar esmeralda caso você encontre uma vila. Também tem água para caso você precise. E como aqui é um lugar onde tem um lago, sempre vai spawnar peixes. Apesar de não ter nenhum peixe aqui agora. Agora, para criar o item especial dessa estrutura, eu peguei esse mapa. Eu quero fazer com que em cada oásis você consiga encontrar um baú do tesouro. Para construir um mapa do tesouro, eu acho que a gente precisa fazer um X aqui nesse mapa. E agora que esse X muito bonito tá aqui nesse mapa, é só eu trancar ele. Eu posso tirar à vontade essa coisa feia aqui que vai ficar pra sempre no meu mapa. Já pra encontrar um mob novo, eu vou precisar andar muito longe, até encontrar uma árvore no meio desse deserto. Achei a árvore que eu queria. Essa é uma árvore de azaleia e embaixo dela tem uma caverna verdejante, exuberante, eu não lembro o nome. Mas aqui é um lugar onde spawna muito axolote. E o mob novo que você vai encontrar nos oásis é esse axolote verde aqui. Pra criar um mob novo no Minecraft, ou você constrói, ou você coloca uma textura. Esse axolote já foi apresentado pelo próprio Minecraft, mas ele nunca foi adicionado no jogo. Então pra fazer uma homenagem pra esse mob, eu vou colocar ele na estrutura que eu tô fazendo. A primeira estrutura tá feita e eu vou logo fazer a próxima, que fica no bioma de neve. Esse bioma também tem vila própria e uma estrutura, que é o igloo. E na verdade, eu não vou estar fazendo uma estrutura nova pra isso aqui. Na verdade, eu vou reformar essa estrutura que fica embaixo dos iglus. Laboratório. Essa aqui é uma estrutura que tem 2 aldeões, uma bancada de poções e um baú que sempre tem uma maçã dourada. Nessa bancada de poções tem uma poção de fraqueza e ela serve pra te ensinar a mecânica de curar os aldeões. Então você joga uma poção de fraqueza, uma maçã dourada e esse aldeão vai ser curado. O nome dessa estrutura nem é laboratório, mas eu acho que encaixa bem com a proposta. E no caso eu vou estar reformando essa aqui pra deixar ela bem melhor, porque ela acaba sendo uma estrutura muito simples e só ensina uma coisa:
coisa, e eu acho que ela pode ensinar muito mais. E o novo laboratório ficou mais ou menos assim. A função dele ainda é ensinar coisas e mecânicas sobre o Minecraft. Então aqui a gente tem o jeito de curar os aldeões, uma área aqui que ensina a montar um golem de ferro, uma área que ensina sobre plantações, que você não consegue plantar elas no escuro, mas quando você liga a luz você consegue, e uma área que eu adicionei um mob novo. Sobre o item especial, também é sobre coisas de laboratórios de poções, tipo um casco de tartaruga, que ajuda bastante na criação de poções. E sobre o mob novo, não tem como montar ele assim, mas eu fiz um sisteminha pra soltar ele. E olha quem tá aqui, o Copper Golem. Um sorriso nele. Agora tem uma linha própria pra você. Chegou Natura todo dia. E olha quem tá aqui, o Copper Golem. Ele tá meio... Ele tá meio tímido. Ele é uma galinha. Ele é uma galinha texturizada. E o próximo é esse bioma de Floresta das Flores. Isso aqui é um bioma muito da hora, porque ele é uma floresta normal, sim, com muita vegetação. E já tem um elemento que eu quero usar muito aqui nesse bioma. Tem abelha pra caramba nesse lugar. Então a minha ideia é construir uma estrutura baseada nesses ninhos de abelha, só que muito tunado. Tá, primeiro eu preciso limpar essa área. E pra conseguir coletar os ninhos de abelha, eu vou precisar de carvão. Pra fazer algumas fogueiras, eu coloco embaixo do ninho e posso coletar com segurança com um toque suave. E eu realmente vou precisar de muito desses ninhos. Pra criar uma estrutura baseada numa colmeia, eu não posso usar essas árvores que são muito simples do Mine. Eu preciso criar a minha própria árvore. Eu quero fazer ela mais ou menos desse tamanho. A minha ideia é que ela vá mais ou menos nesse ponto, seja uma árvore curvada, e daí tem a colmeia de abelhas. Tá, mais ou menos desse jeito. E agora eu preciso usar todas as colmeias que eu coletei pra criar mais ou menos a base da estrutura, que eu vou ser colocando vários ninhos de abelha em um formato que fique da hora. Aí eu tenho que tomar muito cuidado pra não quebrar isso aqui sem querer, porque senão todas as abelhas daqui vão sair. E aí eu não quero um enxame de abelha me perseguindo, né? E tá, a minha ideia com a função dessa estrutura vai ser facilitar coletar esses blocos que são muito chatos. Ou seja, se só tiver alguns desses bloquinhos aqui dentro dessas colmeias gigantes, já vai ajudar bastante. Agora é só tentar fechar essas colmeias aqui. E eu quero deixar pelo menos um espaço aqui no meio, porque todas as colmeias estão viradas pra dentro. Assim vai dar espaço para as abelhas começarem a sair daqui da colmeia principal. O mob novo é a abelha rainha, que ela tá muito grande aqui embaixo da terra. Bom, essa aqui é uma abelha rainha, é uma abelha bem maior. Ela provavelmente seria agressiva e te atacaria, né? Deixa eu ver se ela me ataca. Ela ataca sim. Eu vou ir pro próximo bioma logo, porque senão essas abelhas vão me matar. E o próximo é o bioma de mangue. E cara, esse bioma é complicado. Ele é um dos biomas que não tem nenhuma estrutura. Olha só tem árvore aqui. Esse bioma é tipo Pântano 2. Só que ele é muito mais da hora de explorar o pântano. Ele também é muito mais bonito, só que realmente não tem nenhuma estrutura. E pelo menos o pântano tem as casas de bruxa. Então a minha ideia é fazer realmente o mangue ser o Pântano 2 e fazer também uma casa de bruxa, só que 20 vezes melhor. No caso, eu quero misturar a ideia da casa de bruxa com a mansão dos pillagers. Os materiais que eu podia usar nessa casa poderiam ser os materiais do próprio mangue. Só que eu não acho essas madeiras, essas tábuas de mangue muito bonitas. Pelo menos não para essa construção. Então eu pensei em usar coisas do Nether. Daí eu vou precisar de alguns... Não. Eu vou precisar de todas as madeiras carmesim e de muita pedra escura também. Tá, eu falei que eu tô me inspirando na mansão, mas eu também não tô me inspirando no tamanho da mansão, né? Então ela vai ser uma casa um pouco menor. Pra dar a impressão que isso aqui é uma casa meio que mal assombrada, eu vou colocar as janelas dessa cor mais forte e usar essas placas pra fingir que a janela tá sendo segurada por elas, como se fossem umas tábuas de madeira. Aí, assim como a mansão dos pillagers, essa casa tem 2 andares e ela encaixada no cenário ficou desse jeito. Ainda bem que eu não usei essas mangueiras. E agora que a gente tem essa casa mal assombrada, eu tenho que adicionar uma função pra ela. Agora pensa comigo, as bruxas dropam poção. E um outro item que também dá efeitos de poção são os ensopados suspeitos. Pra fazer eles, por sorte, eu encontrei um bioma cogumelo. Já vai dar pra coletar alguns cogumelos a mais aqui, porque eu só tinha um. Fora que eu também vou levar uma vaca cogumelo, porque ela vai ser muito útil mais pra frente. Preparando as 2 primeiras vacas voadoras. Lançamento. Ai, meu Deus, eu caí. Fui burro. Não fui burro, consegui. Pra criar um spot suspeito, eu também preciso de algumas flores. E para dar utilidade, eu vou colocar caldeirões e algumas molduras, simbolizando craft. Então, para fazer um ensopado suspeito, você precisa desses ingredientes. Então, a função dessa estrutura é ensinar esses crafts, facilitar um pouco os ensopados suspeitos, que eu vejo que é uma coisa que eu mesmo quase não uso. Tá, e agora que tá chovendo, eu posso usar essa vaca cogumelo do jeito que eu queria. É só tacar um raio nessas duas. Mano, certinho. Essa minha estrutura vai ser o único lugar que vai spawnar esse mob, que é um mob que já existe, só que ele tá escondido. A vaca cogumelo marrom é um mob secreto do Mine. E esse não é um mob...
Elas não passam. E esse não é um mob aleatório. Por que eu escolheria esses dois mobs? Tudo isso é sobre ensopado suspeito. Quando você dá uma flor pra uma dessas vacas cogumelos marrom e depois tira o leite delas, no caso a sopa, elas já viram ensopado suspeito com o efeito da flor. Por isso que ele é o item especial dessa estrutura. Bom, essa aqui é uma casa de bruxa. Vem cá. Eu vou ter que pegar alguns desses mobs também. Nossa! Vambora daqui. Se ela não me matar primeiro, eu consigo levar ela. Ah, eu não vou conseguir levar ela assim, não. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é possível que ela consegue tacar a poção pra cima! Não! A idiota tacou a poção nela mesma, velho. Pra minha segurança, eu vou deixar ela bem longe ali. E o mob novo dessa estrutura é o Ilusionista. Eu tô colocando esses mobs novos com textura e eu não consegui encontrar uma textura do Ilusionista, então tá assim mesmo. E até agora essa foi a maior estrutura que eu já criei. Mas a minha próxima estrutura vai superar. E pra isso que eu tô aqui no End. O meu plano aqui é fazer uma estrutura muito grande, tipo a Cidade do Fim. Só que eu quero misturar essa ideia com a Fortaleza do Nether, tá? Encontrei a primeira End City e vai ser com ela que eu vou conseguir muito material. E só ficou a saudade desse espaço aqui, mas antes de construir essa estrutura, eu tô pensando em algo. Eu vou criar uma estrutura bônus pro bioma do fim. Na minha mão tem uma bússola magnetizada e ela tá apontando pra uma localização secreta que eu vou logo encontrar, que é aqui. Aqui de baixo eu coloquei esse bloco aqui, que é a magnetita, que é um bloco que é meio caro nessa versão que eu tô jogando. Mas o Minecraft atualizou a receita dela e tá bem assim agora. Só que eu quero usar essa bússola magnetizada pra encontrar a estrutura, ou seja, eu vou formar a estrutura bem aqui em cima. E eu quero fazer uma estrutura antes, mais ou menos aqui pra frente. E uma coisa que eu pensei é usar os barcos abandonados e misturar eles com os barcos naufragados. Então com os próprios blocos que eu coletei aqui da Cidade do Fim, já dá pra gente começar a fazer uma coisinha aqui, um formato de um barco mais ou menos, tá? E tá sendo difícil, mas eu tô querendo trazer esses shulkers pra cá. Depois eu limpo essa bagunça. Tá vendo aquele bloquinho ali? Ele é o novo mob dessa estrutura. Um shulker que consegue se camuflar com os blocos do fim. Então ele pode ter essa textura ali, ou então essa textura aqui. Pra completar a função dessa estrutura é colocar a bússola aqui e ela vai levar a gente pra aquela estrutura que a gente vai construir agora. Assim como no Nether a gente tem a Netherrack, no End a gente tem a Pedra do Fim. E a Fortaleza do Nether é feita com tijolo de Netherrack. A Fortaleza do Fim vai ser com tijolo do fim. E agora eu vou ter que tentar representar todas as colunas dela e subir muitos blocos de altura primeiro. E pra ter tudo isso aqui de bloco, eu tive que fazer uma reforma nessa ilha aqui do fim. Eu deveria ter feito em algum canto um pouquinho mais longe, tá meio feio isso aqui. Mas, além da primeira torre, eu tenho a marcação para as outras. Bom, ficou meio aleatório, mas logo vocês vão entender o porquê. Além de tudo, eu vou ter que sair daqui e colocar vidro nessas partezinhas, porque tem tipo algumas janelinhas. E essa construção tá realmente muito baseada na Fortaleza do Nether, onde tem umas mini janelinhas também. Eu acho que todo mundo sabe essa estratégia de conseguir flor do couro, que é só usar o arco e flecha, já que quebrando assim não faz nada. Só que eu descobri que se você bater, ali ó, dropou, se você bater com a Elytra, se você der uma cabeçada usando a Elytra, ela quebra também. Mas enfim, de longe já dá pra ver nossa nova estrutura e ela é enorme. Eu quis fazer ela bem alta, mas não tão alta quanto a Fortaleza do Nether normal. Eu tava coletando essas flores do couro pra representar aquela plantação de fungo do Nether. Tá, mas calma, essa aqui não vai ser a função dessa estrutura. A função dessa estrutura vai ser aqui onde tinha o spawner dos blazes, mas agora tem um spawner de shulker. Eu não consegui pegar um mob spawner pra esse vídeo. Talvez na CS5. E com isso eu completei o fim, mas agora você deve estar se perguntando, ué, mas você não fez o mob novo e a outra estrutura lá e os outros requisitos? Já fiz duas estruturas aqui pro fim. O próximo bioma é o de caverna. Sim, caverna é um bioma. E eu acho que eu encontrei essa mini ravina aqui, que eu acho que é o espaço perfeito. Sempre nas cavernas tem essas fontes de lava que, sinceramente, não serve pra nada. Você pega uma lava e acabou. Eu vou aproveitar que tem esses blocos aqui em cima, porque eu acho que eles vão ser os blocos da minha construção. Tem alguma dessas espelhotemas, dripstone, e essas daqui especificamente vão ser muito úteis. E agora que eu desliguei a visão noturna, eu acho que tá um pouco melhor de enxergar o que isso aqui se representa nas cavernas. É quase como se fosse o poço do deserto, só que numa caverna e com uma função bem melhor, porque isso aqui gera lava infinita, já que tem uma lava aqui em cima com essa espelhotema. Então a pessoa pode vir aqui, pegar o balde de lava e ter lava infinita pra sempre, e isso aqui já ensina a pessoa a farmar lava infinita. Pra criar o item especial dessa estrutura, eu vou tentar pegar o item de outra estrutura. No caso, aqui essa é a cidade dos afogados, e vocês estão vendo um bloco meio diferente aqui. Pra quem não percebeu, isso aqui é uma areia suspeita. Eu uso essa textura pra facilitar eu identificar esses blocos. Só que pra coletar ele é um pouquinho difícil, já que quando você tem uma aqui do lado e você quebra esse bloco, ela só quebra. É por isso que eu vou me tampar aqui nessa parte, colocar algumas teias de aranha aqui e agora fazer ela cair. Pode parecer que nada tá acontecendo, mas do nada ela vai dropar.
Foi, dropou. E eu vou colocar esse cascalho suspeito em alguns lugares aqui, como se fosse parte da estrutura, pra você vir aqui com um pincel e descobrir tesouros. No caso, quando você dropa ele, não tem nenhum tesouro, então beleza. E pro mob novo, eu vou precisar usar uma poção. Eu sei, é confuso, só que esse mob novo é tão legal que eu vou deixar pro final do vídeo, na hora que o meu amigo avaliar essas construções. Confia em mim, vale a pena. E a próxima estrutura é na Deep Dark, mas isso aqui não parece muito a Deep Dark. Mas é porque eu quero fazer com que essa estrutura aqui, que é um portal abandonado, seja reformado e seja uma estrutura que se ligue com a Deep Dark. Então vamos substituir alguns blocos, tipo essa Nether Hack, que vai virar só Skulk. O meu plano para esses blocos de magma é tentar fazer um bloco de magma fake, então eu vou pegar esse fungo distorcido e um veio de Skulk e, mano, vai dizer, parece um pouquinho bloco de magma, não? Só que é um bloco de magma azul, então fica um pouco diferente. E apesar disso aqui ser um portal destruído, eu vou reformar ele, porque daí eu vou mostrar a função que ele tem. Caso você encontre um desses portais com esses blocos, você pode ser teleportado direto pra uma cidade ancestral. Não, eu não vou criar uma dimensão nova. Até parece que a Mojang adicionou uma dimensão nova, né? Agora, o item especial vai ser simplesmente essas bússolas de retomada. Esse aqui é um item muito difícil e só dá pra conseguir na cidade ancestral com itens que você encontra nos baús. E ele não é tão útil assim, ele só mostra o último lugar que você morreu. Então pode ficar num baúzinho qualquer aqui. E como o bioma de Skulk tem essa temática mais azul, eu resolvi trazer um alei, e é só eu renomear ele pra Skulk, e ele vai ficar rondando por aqui, tentando proteger esse portal e guiar você, sei lá. E dá pra mim colocar um bloquinho de diamante aqui, né? Porque a gente não tá liso. E essas foram todas as estruturas, mas qual será a nota que o meu amigo vai dar pra todas elas? Tu vai falar que todas é merda, né? Tá, esse aqui é o Oasis. O que você achou? Ó, eu tenho pontos a considerar aqui, tá? Tá, fala. 1, eu acho que um oásis no deserto não tem peixe. 2, eu acho que não tem lula. 3, eu acho que não tem bambu e muito menos cana. E qual que é o sentido de ter um oásis no deserto? Aí você tem um ponto. Então essa estrutura aqui a Mojang tinha que adicionar e não adicionou. Tinha. Não. Qual que é a nota, Acordei. então? 3. Muito pai. Não, pra essa é 3. Pra essa é 3 e tá muito justo pra essa daqui. Para, tá muito justo, mano. Tá uma boa. Tá, então vamos ver a próxima. Tamo aqui. Se for essa estrutura, moleque, tu já tem um Calma, calma, zero. calma. Tu ó. já tem zero. A estrutura Se não for é isso essa aqui. Isso aqui. bosta de estrutura. Isso aqui eu tô tu já usando o tem da um zero. Mojang, é o iglu da Mojang, mas dentro aqui do iglu tinha aquele laboratóriozinho, tá ligado? Aham. Que é só você descer aqui e a gente vê novas coisas. Ah, não, mano. Não, calma aí. Tá, mas então olha pra trás. Não vale uma nota maior? O Só pelo Cooper mob? Golem? Não, porque eu sou fã do Alife. O Cooper Golem não serve pra nada, ele é inútil. Não ele é, só aperta cara. botão, mano. Caraca, ele só mas é aperta pro botão, laboratório. Tá bom, mano, esse nota. Sério. Não Ele é, só aperta cara. botão, mano. Caraca, ele só mas é aperta pro botão, laboratório. Tá bom, Mano, esse nota. Sério. Essa aqui é a estrutura de um ninho de abelha gigante. Ó, Dá utilidade pra abelha. agora- Todo mundo sabe, chatão de farmar coisa com abelha. Você entra aqui e já tem tudo farmado pra você. Agora sim eu vou ter que dar uma nota boa. Ó, minhas considerações. Gostei da estrutura, tá diferente. Ela tá combinando com o bioma também, diferente do oásis. Ela tem coisas diferentes, diferente do laboratório. Tá, e olha aqui o mob novo. Uma abelha rainha? Ah, aí você mandou. Eu vou dar nota 10, eu vou dar nota 10. Eita. Eita vez. Essa aqui é uma mansão de bruxas, ao invés de ser uma mansão de pillagers, e ela fica no bioma de mangue. Tá da hora, tá legal, ela por fora, a parte externa dela ficou bonitinha, deixa eu ver aqui dos lados. Só que assim, ela tá me lembrando uma construção do Tonigon na CS1. Tá ligado aquele castelo do horror lá? Mano, pior que a cor etc. ficou parecida. Agora que você falou, ficou parecida Tá a mesma igualzinho, cor, mano. Tá igualzinho, Será que a gente igualzinho, mano. pegou da mesma referência? Eu não tô ligado. Eu acho que você roubou dele, Oh, isso, safado. Você não fala isso, eu não roubo nada, eu me inspiro. Tá, ó, mas por dentro aqui tem mais coisa. Tem um mob Aqui por dentro secreto. Tá bonitinho, tá legal. Qual que é o mob secreto? Esse aqui é só um mob extra. E o mob novo que eu adicionei é esse aqui, ó, o ilusionista. O iluso... Cadê? Tá na edição, porque eu eu não esqueci. consegui achar a textura. É, essa é o ilusionista mesmo, mano. Ilusão. Eu nem consegui ver ele também. E a bruxa? E a bruxa? E a bruxa? E a bruxa? Despawnaram. Nossa, Tinha mano, um tu monte. colocou uma name tag na bruxa, mano. Tinha um monte, eu esqueci da name tag. Mas Nossa, tem. mano. Não, tá. Ó, finge tá. que tem bruxa aqui igual, ó. Igual o ilusionista. Uou, várias bruxas. Nota. Como não tem os mobs, eu vou dar nota 5. Que isso? É justo. Nossa, foi muito. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Foi Você muito. colocando name tag no bicho, seu bom. Então tá. Tá, não se aproxima muito daquela ali por causa daqueles shulkers que estão disfarçados. Tá esquecendo de um detalhe, né, meu amigo? Coloca isso aí, senão ela vai ter dor de cabeça, tá? Ixi, minha textura é ruim, hein? É. Agora, não tem textura, né? Então, essa aqui é a primeira Mas e aí? parte da estrutura. É tipo um barquinho abandonado. Oxi, oxi. O bloco tá soltando raio. Oxi, oxi, o bloco virou shulker?
Por que o bloco virou Shulker? Pra defender um item aqui dessa estrutura. Vamos ver se você consegue então encontrar. Tem item raro. Me ajuda. Pode matar, né? Não pode, cara. Já Deu tá muito liberado trabalho. matar. Deu Não, muito agora já tá trabalho, liberado deu matar. muito trabalho pra colocar eles aqui. Agora tá liberado matar. Olha onde esses caras tá mandando, olha onde eu tô. Você tá vendo onde eu tô? Onde eu tô, moleque, onde eu tô. Tá, agora localiza a estrutura. Ah, isso aqui é pra localizar a estrutura. Ah, já vi. Onde será que ela tá, né? Eu já sei. Não. Eu não contava com a renderização alta do servidor. Tá, Fortaleza do The End, 100% melhorada. Fortaleza parecidinha com a do Nether. Novidades que teriam nela, né? Porque eu não sou mojang pra adicionar as coisas. É um jeito infinito de conseguir Shulker, que é um spawnerzinho, igual o do Blaze. Ah, mano, isso daí é uma adição muito boa e que eu acho que deveria ter na própria estrutura da End City, mano. Não sei por que não tem um spawner de Shulker, mano. Ixi, o Enderman tá bravo comigo. Vai, bate nele pra você ver. Bate nele pra você ver se eu não te quebro. Tá, essa daqui eu dou nota 8. Nossa, mano, de novo, mas você é... Tá, tira essa abóbora pra ver aqui. Aham, tô vendo tudo Ó, bonito. essa aqui é uma estrutura bem simples, mas ela também tem uma função simples, que é só você farmar lava infinita. Mano, é tipo o poço do deserto, só que... tu não acha que é um poço do deserto, só que muito melhor? Essa estrutura, ela tem um mob novo. Ah, aí as coisas começam a ficar interessantes. Que nem eu falei, ó, eu não sou mojang, eu não consigo fazer spawnar as coisas do nada. Mas então eu preciso de uma ajudinha, de uma poção. Ah, não. Oxi! E o mob Oxi! novo é tipo umas Oxi! baratinhas. Por que Isso, por causa que eu não gosto de barato. E essa é a última estrutura. Agora, 10. Ah, gostou, né? Gostou. 10. Tu não sabe nem pra que ela serve, cara. E daí é 10. Calma, Pedruxuzinho. Calma, Pedruxuzinho.